Bem-vindos à Finlândia, um país exemplar no mundo em termos de educação. Para fazer uma analogia, eu diria que para você entender e resolver os diversos problemas complicados do Brasil, você teria que pensar assim no nível jogo de xadrez. Só que os nacionalistas, eles pensam assim no nível jogo da velha. Olha só o comentário que eu recebi. Um cara que entende de minimalismo e defende o livre mercado. Se um dia tiver uma arca para fora do planeta, vamos te levar, beleza? Arca para fora do planeta. Cara, isso me deu uma ideia. Ok, isso aqui não é exatamente uma arca que vai me levar para outro planeta, mas é um navio que vai me levar para a Finlândia, que é a terra das melhores bandas de metal. Não se iludir com o Brasil não significa necessariamente que você tem que obrigatoriamente sair do Brasil e ir para outro país, embora essa seja sim uma opção válida para muita gente. Mas de fato, as pessoas que ficam no Brasil são as pessoas que menos deveriam se iludir com o governo. No Brasil, o clima está embaçado no sentido metafórico, e aqui o clima também está embaçado, mas no sentido mais literal. Quando a pessoa deixa de esperar por ajuda externa, quando ela deixa de esperar que o país melhore para que a vida dela melhore, aí sim ela começa a tomar atitudes mais coerentes com a triste realidade do Brasil. Acho que agora eu vou entrar porque está ficando frio aqui. Vamos lá. Continuando, quando a pessoa se dá conta de que ela não deve se iludir com o Brasil, então ela toma atitudes mais coerentes com a triste realidade do país. E quais são essas atitudes? Um exemplo aqui, a pessoa se dá conta do óbvio que o governo é um péssimo administrador, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, e que não dá para contar com a previdência estatal. Então ela toma uma atitude mais coerente, que é criar fontes de ativos na sua juventude para que no futuro próximo e distante você tenha uma fonte de renda mais confiável. E tomar atitudes coerentes com a realidade do Brasil é uma coisa que vale para todos que resolvem ficar aí, até para parentes e amigos meus. Afinal, convenhamos, sair do Brasil é uma opção para alguns, mas não para todos. E se fosse para se iludir com o Brasil, o risco de fato seria menor para mim, porque eu não moro no Brasil, e o risco seria maior para quem de fato está no Brasil. Então a pessoa que resolve ficar no Brasil, ela reconhece que o ensino público obviamente é precário e isso não vai melhorar tão cedo, então ela tenta colocar os filhos numa escola particular, o que no Brasil é desproporcionalmente caro. Quando isso não é possível, ela tem que tentar de alguma forma tomar medidas que vão proteger os filhos dessa cultura muito comum no Brasil de exaltar a ignorância e menosprezar a inteligência. É interessante falar sobre educação e ensino agora, porque eu acabei de chegar aqui em Helsinki, na Finlândia. Então, esse é um assunto muito interessante, porque a Finlândia é um país assim super exemplar no mundo em termos de educação. Ok, agora chegou a hora do desembarque. País número 26. Bem-vindos à Finlândia. Criticar o Brasil pode ser uma coisa boa, sim, quando a crítica é construtiva e feita com o objetivo de despertar a consciência. Eu sempre falo que o Brasil tem muito a aprender com a Austrália, com a Finlândia, com a Estônia e com outros países, o que é verdade. Mas não quer dizer que pegar uma solução, alguma coisa boa daqui e implementar no Brasil, isso vai automaticamente funcionar. Nem sempre é assim. Por exemplo, quando eu estava no Rio de Janeiro, há alguns meses atrás, eu encontrei com o Rafael Procópio, que é um professor de matemática, já foi professor de escola pública no Rio. Ele disse que o governo do Rio tentou implementar aqui o sistema finlandês de ensino no Rio de Janeiro. Só que para funcionar faltou uma coisa muito importante. Faltou isso que vocês estão vendo aqui, ó. Faltou os finlandeses. Então, implementar o sistema de ensino finlandês no Rio de Janeiro ou em outras partes do Brasil não é tão simples assim. O Brasil é um país totalmente
diferente em termos de cultura, de clima, de história, de economia e tudo mais. O Brasil tem diversos problemas complexos que também requerem uma solução complexa. E é nessa parte que eu desanimo um pouco, porque quando eu vejo aqui nos comentários, principalmente das pessoas que mais defendem o Brasil, os mais nacionalistas, na maioria dos casos, e vocês podem ver isso, são pessoas que demonstram um pensamento extremamente superficial. É como se, por exemplo, para resolver os problemas do Brasil, nós tivéssemos que pensar e resolver problemas e penetrar em diferentes camadas complexas usando o pensamento crítico. Só que essas pessoas, elas meio que param ali na primeira camada, elas não pensam, elas têm pensamentos prontos. Para fazer uma analogia, eu diria que para você entender e resolver os diversos problemas complicados do Brasil, você teria que pensar assim no nível jogo de xadrez. Só que os nacionalistas, eles pensam assim no nível jogo da velha. Esse comentário aqui eu recebi faz um tempinho. Apesar dos pesares, o Brasil ainda é o melhor país do mundo. Essa não é para rir, é para chorar. E aí eu tive que responder. Sim, claro. Em segundo lugar temos o Reino de Nárnia. Em terceiro lugar, Atlântida. E em quarto lugar, a República Encantada dos Duendes e Fadas. Gatinho. GoPro, gatinho. Vai, gatinho, faz uma palhaçada aí para eu ter mais visualizações. So, do you guys normally walk your cats around the park? Cheers, guys. Bye. Eles te deram a maçã que eles pegaram da árvore? Sim, eles me deram a maçã. Aí, ó, uma maçãzinha selvagem, aproveita. Olha isso, tem um cemitério no meio do parque? Ou é um parque no meio de um cemitério? Eu fui colocar a câmera aqui em cima dessa pedra, mas quando eu virei eu vi que na verdade isso aqui não é uma pedra qualquer, e sim o túmulo de uma pessoa que morreu em 1829. Que legal, um gato preto cruzou meu caminho várias vezes num cemitério num dia frio e nebuloso aqui na capital mundial do metal. Eu interpreto isso como um sinal de boa sorte, prosperidade e muito crescimento aqui nesse canal. Quem concorda, e espero o mesmo para mim e para você, se inscreva no canal, acione as notificações e deixe o seu like. Ou você terá 7 anos de azar no meu lugar. Eu tenho vídeos falando sobre o lado positivo do Brasil e vídeos falando sobre o lado negativo. E quando eu falo do lado negativo do Brasil, eu faço isso no intuito de despertar a consciência, de mostrar para as pessoas outra realidade. Outro dia uma pessoa comentou aqui no canal dizendo que se eu moro no exterior eu não tenho nenhum direito de falar nada sobre o Brasil, eu teria que cuidar da minha vida aqui. E eu pensava assim até um certo ponto, mas depois que você sai do Brasil, aí eu fiquei 7 anos fora e eu voltei para o Brasil algumas vezes, vi aquele contraste absurdo de 2 planetas diferentes e 2 espécies alienígenas diferentes, que na verdade era o mesmo planeta, né? E não tem como você não falar, não tem como você não querer despertar consciência nas pessoas. Eu acho que uma das características de uma pessoa inteligente, ou uma pessoa que tenta se instruir e ser inteligente, é a capacidade de fazer distinções. E eu frequentemente me decepciono quando eu vejo que muitas pessoas não conseguem fazer distinções. Aquele pensamento 8-80, ou tudo ou nada, ou é 100% ou é 0%. Existem sim formas negativas de fazer uma crítica. Se eu simplesmente fizesse um vídeo dizendo que o Brasil é uma merda, o Brasil é uma bosta, isso não ia ser produtivo, isso não ia ajudar as pessoas. Mesmo eu falando com todo cuidado, apontando os lados negativos no intuito de despertar a consciência, já tem pessoas que entendem tudo errado. E aí volta para aquele problema que eu falei de não conseguir fazer distinções. E sempre analisar as coisas pelo lado muito emocional e deixar o lado racional de lado. Então, uma crítica bem feita ajuda sim, isso é sim benéfico. E eu fico feliz de ver que 97%, às vezes até 99,5% das pessoas que assistem meus vídeos dão like, ou seja, elas provavelmente concordam com a mensagem. Então é óbvio que o brasileiro precisa mudar para o Brasil mudar, precisa acontecer uma mudança cultural no Brasil. O que pode ser feito através de conscientização, como eu já falei 1000 vezes, só que quais canais que poderiam fazer isso, que poderiam servir como veículos de conscientização? Meu humilde canal com poucos milhares de visualização, outros canais que também poderiam falar sobre assuntos que o brasileiro precisa conhecer. E um canal que poderia ser um veículo enorme e decisivo na mudança cultural positiva do Brasil seria a televisão.
Mas a televisão vai fazer isso? Infelizmente não, porque eles operam naquele modo de curto prazo, eles simplesmente alimentam as massas com aquilo que elas querem ver. Elas querem ver isso com base no quê? Elas agem de acordo com aquela parte mais primitiva do nosso cérebro, que quer ver o quê? Putaria, fofoca e essas babaquices que a gente vê na televisão direto. É isso que vende, é isso que continua vendendo e infelizmente é um ciclo vicioso e alguém vai ter que quebrar esse ciclo. E pelo que parece, ninguém vai quebrar esse ciclo. E no meu caso, pessoalmente, aqui para o meu canal, teve mais um motivo benéfico devido a eu ter criticado o Brasil. Críticas construtivas, é claro. É que o canal agora, com esse último vídeo que eu fiz sobre não se iludir com o Brasil, o canal teve um boom de visualizações jamais visto antes. Muitas pessoas novas se inscreveram, muitas pessoas elogiaram, claro, sempre tem as pessoas que não gostam, isso é normal, mas eu fiquei surpreso de ver que muitas pessoas de fato são a favor do livre mercado no Brasil. E não foi só esse vídeo que teve visualizações e compartilhamentos acima da média, mas esse vídeo fez também com que outros vídeos fossem impulsionados. Isso trouxe muitos inscritos para o canal, então a vocês que acabaram de chegar aqui, muito bem-vindos e obrigado. Ok, pessoal, estamos quase no fim de mais um vídeo. Eu tenho outro vídeo aí quase pronto e vai ser um vídeo longo, eu já aviso. Então, quando esse vídeo sair, peguem um cafezinho e uma pipoca, porque vai ser longo. E é um vídeo sobre como se tornar um autodidata de sucesso, que vai sair daqui a alguns dias. Então, fiquem ligados, é só acionar as notificações aqui no canal. Então, eu vou terminar esse vídeo aqui nesse parque, com essas belas cores de outono aqui em Helsinki, na Finlândia. E vou deixar aqui sugestões de vídeos que vocês podem assistir em seguida, vídeos relacionados a esse vídeo aqui. Por exemplo, tem esse aqui sobre como não se tornar um Homer Simpson. Então é só clicar e você vai gostar. Nos vemos no próximo vídeo.